Bem-vindos a um Fora do Baralho Extra. Reunimos aqui os 4 ases da análise política à volta de um pano verde para mais uma edição do Fora do Baralho. Susana Peralta, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida e Luís Aguiar Conraria. Eu sou o Ricardo Conceição, aqui no lugar da Vanessa Cruz, que é quem habitualmente dá cartas neste jogo, mas hoje a Vanessa não está e para esta edição extra estou eu a distribuir cartas e avanço sem demoras para a Susana Peralta. Susana, e tu queres começar logo com um rei de ouros, carta nobre do baralho. Quem é o teu rei de ouros, Susana? O meu rei de ouros é o Diogo Lacerda Machado. Tenho aqui uma nota biográfica dele, tirei online, aliás, tirei de um tweet do meu amigo Amilcar Moreira, que tweetou isto hoje de manhã. Diogo Campos Barradas de Lacerda Machado, nasceu em Lisboa, etc. Enfim, a sua vida pessoal, licenciado em Direito. E depois começa assim. Desde abril de 2016 é consultor do gabinete do Primeiro-Ministro do 21º Governo Constitucional. E consultor em quê? Atenção, em assuntos estratégicos e jurídicos de elevada especialidade e complexidade. E, portanto, dada esta introdução de uma pessoa que é consultor do Primeiro-Ministro em assuntos estratégicos e jurídicos de elevada especialidade e complexidade, a pessoa estaria depois à espera, enfim, que ele fora isso tivesse um currículo, vamos dizer, largamente isento de participações em instituições que não pudessem beneficiar de decisões estratégicas e jurídicas de elevada especialidade e complexidade vindas diretamente do Gabinete do Primeiro-Ministro. Mas não. Depois tens Presidente do Conselho de Administração do Banco da África Ocidental. Depois tens exerce funções de administrador e vice-presidente não executivo do Banco Mais, instituição de crédito, um com sede na Guiné-Bissau, outro com sede em Moçambique, administrador e vice-presidente da Caixa Económica de Cabo Verde, administrador e membro da Comissão Executiva da Geocapital, investimentos estratégicos, SA, repara, investimentos estratégicos, ambas com sede em Macau, vocacionadas para a realização de investimentos, etc. Depois, enfim, tem o currículo enquanto advogado, é presidente da mesa da Assembleia Geral da Réditos SGPS SA, enfim, eu podia continuar por aí além. Susana, só não percebo se convidavas essa pessoa para uma entrevista ou não, de emprego. Não, eu não o convidava para uma entrevista de emprego porque eu não tenho empregos para dar em áreas estratégicas. Ricardo, aqui a área estratégica cá em casa que havia de antes, que era babysitter, já nem está porque os miúdos são grandes, o mais velho toma conta das outras. Aqui a questão que é de facto incrível é como é que uma pessoa com conflitos de interesses tão evidentes foi braço direito deste Primeiro-Ministro, e é sempre importante recordar isto, desde o primeiríssimo momento. Desde que António Costa chegou ao poder em 2015 e entregou a esta pessoa um dos dossiês marcantes da sua governação, que foi a renacionalização da TAP. Claro que isto não faz de Diogo Lacerda Machado culpado de nada, também não faz de António Costa culpado de nada, é sempre importante fazermos esta ressalva. Um conflito de interesses é um dado objetivo, quando ele existe, e nós devemos evitar ter pessoas com conflitos de interesses tão evidentes no coração do poder, não é? Portanto, consultor diretamente do gabinete do Primeiro-Ministro, porque de facto isso abre a porta a potenciais situações de tráfico de influências, que são aquelas que nos trouxeram à embrulhada em que estamos metidos. Susana, e isto é um jogo de cartas e o Jorge Fernandes quer assistir, Jorge. Sim, eu quero assistir a Susana porque Diogo Lacerda Machado é o exemplo acabado de um conjunto de elites portuguesas que têm sempre imensos cargos, são sempre brilhantes, quando morrem, falam, são verdadeiros homens e mulheres do Renascimento, estão em 20 bancos ao mesmo tempo. Há mais homens do que mulheres. Há mais homens do que mulheres, é verdade, mas o interessante de tudo isto é como é que uma elite desta elevadíssima qualidade, que inclusive faz perninhas em África, em Macau, é chamada a governar os melhores sítios do mundo, depois o país está no pântano em que está e nós continuamos a perder lugares na Europa. É fascinante, quer dizer, uma elite tão boa, mas ao mesmo tempo depois não se vê nada para o bem-estar da população e para as políticas públicas. É sempre muito, é algo que me escapa. E eu agora avanço para uma carta negra, para paus, porque o Luís Aguiar Conraria tem paus por causa de um Silva, Luís, é isso? Falta um Silva nesta história? Falta um Silva, portanto nós acho que foi ontem, fomos surpreendidos com aquela notícia de que havia um António Costa nas escutas, que afinal era António Costa e Silva.
E, quer dizer, isto era um erro de palmatória, quer dizer, que era tão... Isto era quase como se a Comissão Técnica Independente que estava a avaliar o aeroporto, se de repente nos desse um aeroporto qualquer e depois apercebesse-nos que tinha calculado mal a distância do aeroporto a Lisboa, quer dizer, e quando dizia que era 50 km era 150, uma coisa assim do género. Era assim um erro tão de palmatória que era verdadeiramente assustador. Depois... E, quer dizer, e claro, e o advogado Lacerda Machado, que também é advogado de António Costa, aproveitou bem essa falha, acho que, e fez um espetáculo, aliás, disse que o Ministério Público concordava que tinha havido ali uma falha, que tinha trocado os nomes e dava a entender que quase que não havia mais nenhumas referências a António Costa. Ora, agora já percebemos que não é assim, que afinal que foi pronto, é uma falha de indiciação, mas as escutas são bem transcritas e que António Costa aparece referenciado várias vezes, portanto é bom saber que António Costa não está aqui chamado ao barulho por uma tontice destas, mas apesar de tudo, eu acho que uma coisa destas tinha de ser passada a pente fino várias vezes. Quer dizer, não é como se eles tivessem um deadline, não é como se o Ministério Público ou tivesse um deadline até ao dia... já não sei em que dia é que foi, até o dia 7. Não é? Acho que foi 7 de novembro. Não é como se tivessem de entregar o trabalho dia 7 de novembro, quer dizer, aquilo podiam perfeitamente atrasar as coisas 3 ou 4 dias, ou até 7 dias, estava tudo em segredo de justiça, não havia fugas, e portanto deviam ter revisto as coisas várias vezes, de forma a evitar estas falhas, que depois, que de facto permitiram bastante fogo de artifício. Portanto, uns paus que não são espadas, porque acho que apesar de tudo a falha não é tão grave como no início se julgava. E já lá vamos às espadas, porque o João Marcos Almeida tem espadas, mas antes, João, vamos começar pelo teu rei de ouros, que é? Eu não tinha rei de ouros, tinha rei de ouros. Não tinhas rei de ouros? Dava convencido que tinhas um rei Eu de não. ouros. Eu, nesta altura, sou incapaz de dar rei de ouros a alguém em Portugal. Eu achei estranho, mas pode ser um lapso meu ou do Ministério Público. Foi um engano meu, seguramente. Então vamos às espadas. Tenho espadas e bem negras para António Costa, para o discurso dele de sábado à noite. Apetece, quando acabei de ouvir aquele discurso, apeteceu-me dizer, e vão-se lembrar desta frase, que aquilo é um primeiro-ministro a lutar pela sua verdade. Uhum. Lembram-se que quando António Costa usou esta frase acerca de Sócrates. Foi dita à porta do estabelecimento prisional. Exatamente, ele estava a lutar pela sua verdade. Eu acho que o primeiro-ministro também está a lutar pela sua verdade. Aquilo ainda tinha mais uma interação, que aquilo era lutar por aquilo que acredita ser a sua verdade. Ainda tinha mais uma interação. Portanto, António Costa, disse, parece que está a antecipar eventuais novos desenvolvimentos nos processos de investigação. Deu uma aula sobre investimento externo e a importância do investimento externo para o país, como se todos nós não soubéssemos que o investimento externo é importante para o país, mas quer dizer, a importância do investimento externo não pode justificar tudo. Uma coisa é o investimento externo ser importante, outra coisa é justificar que tenham certos tipos de comportamentos. E ele parecia que se estava a justificar em relação a futuros desenvolvimentos, o que é sempre péssimo. Agora, eu queria dizer mais duas coisas sobre a intervenção de sábado à noite. É o modo, porque mais uma vez António Costa, ele revela sempre duas coisas. Uma que gosta de fazer nós parvos. E outra é que é muito rápido a desfazer-se sem dó nem piedade e até com alguma crueldade dos seus colaboradores mais próximos e até de amigos. Quer dizer, vamos começar pelo chefe de gabinete Vítor Scária. Quer dizer, o primeiro-ministro tem que perceber que as pessoas, quer dizer, têm alguma cultura política. E sabe que um chefe de gabinete não tem autonomia política em relação ao primeiro-ministro. Quer dizer, António Costa, quando convidou o Vítor Scária para chefe de gabinete, sabia perfeitamente o seu passado, o seu currículo, as confusões em que já se tinha metido. Agora, de repente, fala de Vítor Scária como se fosse a pessoa mais inocente deste mundo e que o tivesse surpreendido completamente. Por amor de Deus, António Costa conhecia Vítor Scária melhor do que qualquer outro português. António Costa diz que se sente traído, não é?
ser distraído, olha, não o tivesse escolhido. Ele é responsável pelas escolhas que faz, ser distraído. Mas isto é fácil, quer dizer, uma pessoa faz as suas escolhas e depois sente-me traído, não tem culpa nenhuma e nada, não tem culpa de nada. E a seguir, quer dizer, o seu melhor amigo, vamos lá ver. Quer dizer, por que razão é que um primeiro-ministro... Desculpa, continua. Não, eu estava a interromper, mas continua. O melhor amigo, eu só tenho muita pena que António Costa tenha precisado de 8 anos para perceber que um primeiro-ministro não deve ter melhores amigos, nem falar de melhores amigos em público. Porque, mais uma vez, foi António Costa que o disse em público, e mais que uma vez, que Diogo Lacerda Machado era o seu melhor amigo. Ora, eu lamento muito, mas quando um primeiro-ministro faz isto no início do seu mandato, basicamente está a enviar ao mercado, às empresas, a toda a gente, a seguinte mensagem: se houver assuntos importantes para tratar que dependam do governo, é com este senhor que vocês devem falar. Portanto, não venham agora com histórias. Passados 8 anos é que ele descobre que o primeiro-ministro não tem melhores amigos. Por amor de Deus, quer dizer, isso é um ato de crueldade. O máximo que ele podia dizer era: é verdade, Diogo Lacerda Machado é um velho amigo meu, nós somos amigos e eu, até prova em contrário, acredito na sua inocência. É isto que um amigo diz de outro amigo. Não é aquilo que António Costa fez naquele discurso, que foi deitar completo, foi assassinar em público o seu melhor amigo. Ou a presunção de inocência não serve para os melhores amigos do Primeiro-Ministro. João Marcos Almeida, nem para o chefe de gabinete. Vamos agora aos ouros de Jorge Fernandes, que esta semana, ou nesta edição extra, tem um som associado. Há um partido invisível na sociedade portuguesa, que corresponde a poderes fáticos, que tem diversas expressões nos partidos de poder e também tem diversas expressões... No seu partido. Vou responder à sua pergunta. E também tem diversas expressões nos partidos e também noutras organizações da sociedade portuguesa. E eu tive a oportunidade de dizer que considerava que as pessoas que no Partido Socialista de alguma forma estão associadas a esses interesses apoiam o António Costa. Jorge Fernandes, RTP Memória, a uma hora destas? RDP Memória, é verdade. Isto é no dia 24 de setembro de 2014, num dos debates em que António Costa e António José Seguro, que é quem está neste som, para quem não consegue identificar pela voz, se defrontaram, na altura na RTP, acerca de quem seria o próximo secretário-geral do Partido Socialista. E António José Seguro, penso que fez uma descrição que já na altura era perfeita e que descreve no fundamental a situação em que nós estamos neste momento. O problema eu sei que António Costa e o PS querem fazer toda esta situação a ideia, duas coisas. Em primeiro lugar, a ideia de saber se António Costa apareceu numa escuta e se apareceu na escuta estaria ou não a facilitar algum tipo de negócio, etc. E querem fazer disto um assunto estritamente judicial. O problema disto é que isto é uma coisa que tem um alcance muito maior do que isto. É exatamente isto que António José Seguro diz aqui. Há um conjunto de poderes fáticos que estão instalados dentro do Partido Socialista e não é que o Partido Socialista seja intrinsecamente pior do que, por exemplo, o PST. Simplesmente, usando aqui um plebeísmo, como se costuma dizer, a ocasião faz o ladrão. E o Partido Socialista está há demasiados anos no poder em Portugal. E pior, o Partido Socialista percebeu em 2015 e nos anos que se seguiram que, apesar do escândalo Sócrates, o potencial de punição eleitoral que tinha era muito baixo, porque os portugueses têm, digamos, um nível de tolerância enfim, a um conjunto de coisas e a uma cultura política podre que noutro país não teriam tolerância. Esse é, de resto, um mecanismo que seria a única maneira de travar tudo isto. Era um Partido Socialista ter uma valente lição eleitoral e só isso e apenas isso obrigaria o partido a mudar. E, portanto, aquilo que António José Seguro descreve em 2014 é exatamente aquilo que é o momento em que nós estamos e é exatamente isto, é o problema que nós temos. Um conjunto de pessoas, de negócios, de facilitadores, de chefes de gabinete, de melhores amigos, que anda tudo ali a circular em volta do primeiro-ministro, muito provavelmente, em muitos aspectos, nem sequer de maneira ilegal, digamos assim. Portanto, até podem estar no estrito cumprimento, no limite da lei, mas estão em situações que eticamente são muito reprováveis e que politicamente são insustentáveis, e o problema é esse. E na segunda parte do Fora do Baralho vamos continuar a falar de crise política, vamos falar de Mário Centeno, investimento externo, mas também de lambadas. Voltamos já. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada
aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. E dizia-me assim, dá a faca. E eu dizia assim, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Fora do baralho, com as habituais manilhas do comentário, Susana Peralta, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida e Luís Aguiar Conraria. Nesta edição extra sou eu, Ricardo Conceição, quem dá as cartas, no lugar da Vanessa Cruz, mas prometo que é só hoje. Será reposta à legalidade democrática em breve. E Susana, tu queres falar de lambada? É para dançar ou para dar? É para dar lambadas. É para dar? Não, eu queria recordar, a propósito do que o João estava a dizer na primeira parte, acerca do discurso de António Costa e de como, no fundo, António Costa se coloca totalmente... Ele quer que nós acreditemos que tudo o que aconteceu foi totalmente alheio, não é, à sua vontade, e nunca foi, desde logo, pelas decisões que ele tomou na composição da sua equipa, mas eu julgo que o apogeu desse momento de contenção de danos, vamos dizer, foi de facto a entrevista que o Ascenso Simões deu ao Observador na sexta-feira, quando disse que Vítor Scária precisava de um par de lambadas no focinho. Ou seja, isso é usar... Eu, contrariamente ao Jorge, gosto de plebeísmos e gosto de calão e assim, e sou mesmo uma grande admiradora da poesia, dessa no seu estado mais puro. Mas achei isto tão absurdo. A mim não me choca a linguagem, o que me choca é a intenção a usar essa linguagem, que é, no fundo, dizer, não, esse personagem abjeto, não é? Que não tem nada a ver com a nossa governação, etc. Portanto, nós agora resolvemos isto e enfiamos-lhe 2 lambadas no focinho e a partir daí podemos seguir em frente, porque o PS é impoluto se não fosse esta pessoa, e pronto, isso no fundo inscreve-se na mesma... É a mesma mensagem que o Primeiro-Ministro quis transmitir, enfim, com bastante mais elevação da parte de António Costa. Deixa eu ver se o Luís Aguiar Conraria a linha nisto de resolver isto à lambada. Não, eu estava a querer entrar, estava a lembrar também da outra parte e dizer que tem dupla personalidade, portanto faz diagnósticos psiquiátricos e tudo, quer dizer, é uma coisa impressionante, é alguém que foi durante 5 ou 6 anos assessor de José Sócrates, quer dizer, agora são apanhados de surpresa porque ele gosta de envelopes. Epá, tenham paciência, quer dizer, não é? Epá, é caixas de vinho e lixo. Acho que há um mínimo de decoro. Quer dizer, objetivamente, António Costa pôs-se a jeito. Acabou-se. E não dá para se rodear de pessoas que se foram assessoras de José Sócrates e depois ficar muito admirado porque têm dinheiro escondido em envelopes. Não. E que têm conflitos de interesses, não é? Como alguém disse, e esta é uma indireta para o Jorge, o que me surpreendeu não foi haver envelopes, foi haver livros. Os livros são a nossa maior riqueza, não é? Pois. Eu queria usar Sim, não vou usar aqui um plebeísmo para caracterizar essa tendência dos nossos responsáveis políticos para fazerem diagnósticos psiquiátricos. Vou usar um plebeísmo. Eu vou aproveitar que não está cá a Joker. Ricardo, depois se quiseres despedes. O que é que ela vai dizer? São os cagões. Isto sim é um plebeísmo, Jorge. Toma lá. Arruma este. Jorge, vamos virar um pouco a agulha para... O que é que esperas do anúncio de logo de Pedro Nuno Santos, que vai hoje apresentar-se como valete? O que espero, quer dizer, Pedro Nuno Santos estava há muito tempo a preparar isto. Agora a tua voz fugiu um bocadinho, Jorge. Tens que verificar aí os teus cabos. Já volto a ti. Vamos só verificar aqui os cabos do Jorge Fernandes no instante. Agora já está. Agora... Sim, Luís, avança. Posso pegar, porque eu queria pegar ainda num ponto anterior, antes de irmos ainda queria pegar num ponto do discurso de António Costa, que o João falou, mas eu acho que vale a pena realçar, que é a questão do investimento estrangeiro. Quer dizer, algum investidor estrangeiro que estivesse a ouvir aquele discurso ficou assustado com a ideia de pôr dinheiro em Portugal. Quer dizer, a ideia
a ideia que António Costa ali passa... Absolutamente. A ideia que o António Costa passou naquele discurso é que um investidor queira cá investir uns milhares de milhões de euros e que depois queira evitar queira evitar a burocracia e os licenciamentos absurdos e a democracia já agora? E a democracia já agora vai preso. Quer dizer, ou é indiciado e está sob escuta e por aí fora. É como se o que o António Costa deu ali a entender é que nós fizemos business as usual, tudo absolutamente normal, todos nós preocupados com o serviço público e para favorecer o investimento externo e pronto, estamos nisto, vai tudo preso, ou vai tudo preso, mas é tudo indiciado. João Marcos Almeida. Luís, não acalma nada, o investimento diz. Numa fórmula muito simples, burocracia pesada mais investimento externo igual a corrupção. Ou seja, não metam dinheiro em Portugal. E essa, João Marcos Almeida, essa é a percepção que há lá fora? Essa é a percepção que há lá fora do país? Não sei, eu não exagero tanto. Quer dizer, o que está a acontecer dá uma má imagem de Portugal, mas quer dizer, também todos os países europeus, quase todos, passam por períodos muito complicados politicamente. Quer dizer, não é só um mal único de Portugal. Olha o que passa nos Estados Unidos. Também temos um candidato, possivelmente um candidato republicano a Presidente da República e ex-Presidente da República, cheio de problemas da justiça e que, aliás, de uma forma muito semelhante a António Costa, também diz que é um perseguido pela justiça e que é inocente, não é? Portanto, não é só um problema de Portugal. Também não podemos confundir as coisas. Agora, este episódio não é bom, mas acho que não é isto que vai abalar a confiança dos investidores externos. Mas o ponto não é esse. O que os investidores externos gostam, sobretudo, é que haja leis claras, processos rápidos e tribunais que funcionem. O grande problema, casos de corrupção pode haver em todo lado, mas o grande problema é verem que os tribunais em Portugal são muito lentos, que a justiça é lenta e que há muita burocracia. E a burocracia favorece os casos de corrupção. Porque o que as escutas que têm vindo a público revelam é o seguinte: há muita burocracia, há muitas regras. Então vai-se usar o poder político para ir fazer uns atalhos, para ir à volta das regras. Porque só o poder é que pode resolver isso. Mas o melhor, então, era mudar as regras, mudar a legislação e termos uma legislação que seja ágil e rápida em termos de investimento externo. Porque não há pior coisa do que o investimento externo depender do poder político e não das regras existentes. Susana? Não, eu concordo completamente com o João. O que nós precisamos é de mais regras e de menos discricionariedade. Mais regras... Absolutamente. Não mais é transparência. Melhores regras. Melhores regras. Portanto, temos de ter processos baseados em regras e não processos baseados em discricionariedade. Mas isso é verdade também para os investidores que não são externos, para os investidores residentes. Claro, e para os cidadãos também. Portanto, um país, uma economia e uma democracia repousam nessa regra que é nós termos regras claras, regras simples, regras que as pessoas possam perceber, que saibam com que linhas que se cosem. Jorge, anota aí. E depois de facto não haver lugar à discricionariedade, porque isto está a acontecer, é tráfico de influências, é favoritismo, e isso é o contrário de uma economia funcionar saudavelmente, desde logo na atração do investimento externo, mas não só. E neste domingo, quando o país respirava, ou pelo menos virava atenções para outro drama, um drama no Estádio da Luz, que acabou com a vitória do Benfica por 2-1 frente ao Sporting. Logo a seguir ao jogo, já ainda com Roger Smith ainda de pedra e cal no Benfica, começaram a surgir notícias. Uma no Financial Times, já depois da 1 da manhã, um comunicado de Marcelo Rebelo de Sousa. Que leitura é que, Jorge Fernandes, fazes desta informação e contra-informação entre Mário Centeno e Marcelo Rebelo de Sousa sobre, afinal, quem é que convidou quem, para quê e quando? É que ainda não percebemos, não é? No meio disto tudo. Bem, há uma certeza que eu tenho, que é uma certeza absoluta. Alguém está a mentir no meio disto tudo, porque pelas regras da lógica é impossível que estejam todos a dizer a verdade. Nunca foste a tribunal, foi não?
Pois, quer dizer, isto mostra à sociedade aquilo que o PS transformou Portugal. E mostra duas coisas. Mostra, por um lado, aquilo em que o PS transformou Portugal, que é o seu quintal, incluindo também um governador do Banco de Portugal, que na verdade é um operativo do Partido Socialista, que nunca deixou de ser, e pior ainda, é uma pessoa que legitimamente tem aspirações políticas, e isso, na minha opinião, não tem rigorosamente nada de mal. Agora, é muito negativo quando uma pessoa utiliza a plataforma do Banco de Portugal, aliás, como nós criticámos aqui no Fora do Baralho, quando Mário Centeno, há umas semanas, há pouco tempo, escreveu basicamente um artigo de opinião em que, no fundo, estava a dizer que António Costa estava a fazer um magnífico trabalho na condução económica e financeira do país. Portanto, isto é muitíssimo negativo que Mário Centeno tenha feito isto e, portanto, enfim, acho que Mário Centeno está a ter um comportamento que, independentemente do seu tipo de mérito e do seu tipo de ambição política, Mário Centeno tem que refletir muito bem se acha que tem condições ou não para continuar a ser governador do Banco de Portugal. E, em minha opinião, acho que muito provavelmente a avaliação da Comissão de Ética, isto aqui não é pôr em causa minimamente as pessoas que fazem parte da Comissão de Ética cá em Portugal, mas muito provavelmente a Comissão de Ética que se deveria pronunciar sobre isto não era a Comissão de Ética portuguesa, mas sim a do Banco Central Europeu, que, relembremos, quer dizer, o Banco de Portugal é um componente do Eurosistema, portanto é um dos membros do Banco Central Europeu, portanto está intimamente ligado ao Banco Central Europeu e seria a esse nível que eu gostaria de ver a conduta de Mário Centeno escrutinada. Dito isto tudo, quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa também não sai mínimo, e ao contrário daquilo que eu disse no último Fora do Baralho, penso que me precipitei, até porque eu gravei a minha intervenção muito pouco tempo depois de Marcelo falar, mas Marcelo consegue sempre borrar a pintura, porque se nos dias anteriores, quando Costa se demitiu, etc., conseguiu estar bem e conseguiu não falar em público, etc., esta história de Mário Centeno é absolutamente inacreditável e eu não descarto minimamente que Marcelo tenha dito a Costa que talvez que até Mário Centeno poderia ser considerado como primeiro-ministro e que agora esteja a mentir, e o problema é esse. Queria só dizer uma coisa muito importante. Não, é o BCE, mas diz tu. Não, eu só quero acabar. O drama de Portugal, neste momento, e por exemplo, ao contrário do momento em que Sócrates caiu, o drama de Portugal é que nós olhamos para todo lado e não há ninguém em que nós possamos dizer, bem, olha, de facto há ali uma pessoa ou um cargo cujo ocupante nós podemos de facto confiar. Nós olhamos para Marcelo... Alguém está agora a receber mensagens, pode ser do Presidente Marcelo. Confirma. Era certeza. Confirma lá. Susana, não estás a ser convidada para... Não, mas deixa-me só dizer isto. Nós olhamos para o Marcelo Jorge, e não temos a certeza se ele está a mentir, e muito provavelmente está a mentir. Olhamos para Costa e é aquilo que sabemos. Olhando para o Banco de Portugal e é aquilo que sabemos, quer dizer, o que é que resta? Resta-nos a Susana Peralta? Resta dizer uma coisa, não, eu estou a ser convidada pelos meus coautores a despachar-me que tenho trabalho, mas deixa-me ter rápido. Jorge, o Banco Central Europeu vai pronunciar-se, não é? Portanto, o Comitê de Ética do Banco Central Europeu será informado sobre o resultado da avaliação da Comissão de Ética do Banco de Portugal, segundo uma fonte oficial da instituição, à Lusa. Portanto, isto é uma notícia de hoje, vamos esperar o que é que, para ver agora. Também me parece muito difícil, sinceramente, que haja alguma sanção para Mário Centeno, havendo apenas diz-que-disses, não há nenhum documento, não há nada, enfim, mas há uma coisa que nós sabemos. Não estou a defender esta embrulhada em que estamos enfiados. Joana, há uma coisa que nós sabemos, que o Costa propôs o nome dele para primeiro-ministro. E mas não é não nada envolve, normal. Mas isso não... Mas ninguém vai acreditar que o Costa propôs o nome dele para primeiro-ministro e ter falado com ele antes. Aqui a questão é que diz ao Financial Times foi convidado pelo Presidente e pelo Primeiro-Ministro, não é? Não, mas o próprio Mário Centeno já desmentiu. Sim, vai agora com um comunicado dizer que não foi convidado. Não foi convidado pelo Presidente, mas ele, o que diz ao Financial Times é que foi convidado, mas que não tinha tomado nenhuma decisão, enfim, portanto, quer dizer, eu só estou a dizer, é muito difícil destituir um governador, mas isto não sei se o BCE tem poderes para isso, não sei se o BCE tem... Eu também não sei. Num convite que lhe terá sido feito e para o qual ele não se comprometeu, não há registro escrito, portanto, enfim... Susana, mas isto mostra o erro profundo que o Presidente da República cometeu e marcar eleições apenas para dia 10 de março.
Porque nós vamos estar a viver numa loucura instalada em Portugal, em que já ninguém acredita em ninguém, com pessoas a contradizerem-se, a negarem o que os outros disseram e a mentirem uns aos outros, durante 4 meses. Quer dizer, isto é uma coisa que vai fazer pessimamente à nossa democracia. E isto irrita-me muito ver esta gente toda. Nós vamos entrar no dia 1 de janeiro, no ano em que faz 50 anos do 25 de Abril. Todas estas pessoas que têm estes comportamentos, no dia 25 de Abril, põem um cravo na lapela do fato, vão à Assembleia da República e fazem ótimos discursos a favor da democracia. Mas os discursos não me interessam. Porque Portugal, se é só discursos, está-se a tornar um regime de fachada. O que é que interessa fazer um bonito discurso uma vez por ano e depois ter estes comportamentos o resto do ano inteiro? Isto é inadmissível. Temos que ouvir o Luís também. também. A degradação total das instituições. E termino só com isto. Eu apoio inteiramente a iniciativa liberal e impedir eleições antecipadas às eleições antecipadas. Acho que nada está acima da democracia, nada é mais importante que a democracia, e Marcelo Rebelo de Sousa deveria dizer rapidamente ao país que, afinal, vai dissolver a Assembleia no final de novembro e que há eleições no final de janeiro, princípio de fevereiro. Vamos saber se o Luís país Aguiar... não aguenta. Isto é uma loucura. Se o Luís Aguiar Conraria também se sente ou não esclarecido com o esclarecimento das últimas horas em relação a Mário Centeno. Eu acho, ao contrário do Jorge, não acho que seja óbvio que alguém esteja a mentir. Acho que há coisas implícitas e, quer dizer, se o Costa falou com o Centeno depois de ter falado com o Marcelo, é normal que Centeno diga de forma livre, digamos assim, que os dois me convidaram. E que depois, mas de facto o convite não partiu de Marcelo. Portanto, eu aqui acho, quando perguntaste, achei que tinha piada. Perguntaste ao Jorge se já tinha ido a tribunal, não é? Eu acho isto. Acho há sempre que várias verdades em tribunal, não é? Eu acho que aqui há várias nuances e, portanto, é possível que ninguém tenha mentido descaradamente. Agora, isso não os ilibe. Isso não os iliba toda esta situação. Eu concordo. Mas ninguém disse a verdade, Luís. Ninguém mentiu completamente. Ninguém disse toda a verdade. Completamente. Aliás, é engraçado, não é? Porque aqueles juramentos dos tribunais americanos nós vemos, não é jura dizer a verdade, é jura dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade, não é? Que é para ser preciso, para as pessoas serem com precisas. A ajuda de Deus. So help me God, mas isso... Aí já espero que não seja necessário, que sejam os humanos. Mas aqui em relação a isso, eu concordo com o João, realmente acho que as eleições deviam ter sido o mais marcadas com a maior rapidez possível. Quer dizer, só o tempo suficiente para o PS decidir quem é que há votos e nada mais do que isso, e depois era ir a votos. E acho que, de facto, que Marcelo ficou preso com a história do orçamento que veio das eleições passadas. Agora... Eu não sei, quer dizer, é possível agora antecipar as eleições antecipadas? Quer dizer, isto já me parece que... O que é que nós diríamos agora se durante esta semana o Marcelo Rebelo de Sousa antecipasse as eleições antecipadas? O que é que nós daríamos aqui? Que carta que lhe dávamos, João? Já vimos tanta coisa acontecer. Tu davas-lhe copas na próxima semana? Não, eu dava copas porque mais vale acertar à segunda do que persistir no erro. Dava copas. Pronto, olha, ok. Então eu estou contigo. Então eu dou-lhe ouros também, Luís. Pronto. Ótimo, Pronto, está bem, estou contigo, eu dou-lhe ouros também. Marcelo Rebelo de Sousa, se antecipar as eleições, leva aqui 2 cartas vermelhas. Aqui vermelho é bom. Susana? Do fora de baralho. Eu acho que agora antecipar as eleições ainda, porque acho que é junto ao imbróglio, não tenho certeza que resolva o problema, mas eu quero dizer que nós estamos a recolher os frutos de várias decisões erradas ao longo do tempo. Já aqui falámos de António Costa ter recolhido os frutos da decisão errada de ter colocado Vítor Scária a chefe de gabinete. Quem semeia ventos, não é? Recolhe tempestades, estamos aqui, exatamente, Jorge, anota. Depois temos também o resultado da decisão profundamente errada do eleitorado português de ter eleito Marcelo Rebelo de Sousa para Belém, não é? Portanto, é uma pessoa que de facto nunca mostrou ter sentido institucional e que, no fundo, enfim, Portugal tornou-se num circo à imagem da presidência da República, que foi escolhida coletivamente pelos portugueses e portuguesas. E depois também estamos a recolher os frutos de termos deixado
Mário Centeno, transitar diretamente do governo para o Banco de Portugal, porque eu julgo que se essa separação houvesse na cabeça das pessoas, seria mais fácil agora separar o trigo do joio nesta história de quem é que está a dizer verdade, quem é que não está, estão todos a dizer uma meia verdade. Susana, agora os erros de ter dado uma maioria absoluta ao PS, porque quer dizer... não, claro, também. De Belém, também vem de São Bento. Completamente, tens toda a razão. Não, claro, vem também de São Bento, é evidente, mas quer dizer, nós temos aqui um árbitro do sistema político-constitucional português que claramente não cumpre os mínimos, e eu julgo que o imbróglio, tu próprio disseste isso, não é? Se Marcelo tivesse dito logo, dissolva-se o Parlamento e vamos a eleições rapidamente no início de janeiro, para evitar, enfim, termos eleições na véspera de Natal, seria, pronto, pelo menos não estávamos nesta agonia em que estamos enfiados agora durante vários meses. Susana Peralta, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida e Luís Aguiar Conraria, os ases habituais deste Fora do Baralho, que habitualmente vai para o ar ao meio-dia às sextas-feiras e repete depois sexta à noite e sábado de manhã. Aqui fizemos uma edição extra. Eu não sei, meus senhores, se estão livres de outra edição extra até sexta-feira. A ver, vamos. Jorge Fernandes, toma lá mais uma. Gostei muito deste bocadinho, mas da próxima vez virá a Vanessa Cruz, que é a titular deste Fora do Baralho. Um abraço a todos e obrigado.